Boa noite a todos mais uma vez. Que possamos novamente, juntos, reunidos, em nome do Espírito da Verdade, estudarmos um pouco mais acerca das questões mais pertinentes a nós próprios. Embora neste caso estamos estudando o Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos é o livro que contém respostas para todas as perguntas que imaginarmos. E até para aquelas que nós ainda não imaginamos. Então nós estamos aqui juntos para aprender um pouco mais sobre esta obra magnífica, que, como diz o amigo Hippolyte Léon, conhecido Allan Kardec, ninguém se iluda, pois o Espiritismo é imenso e interessa a todas as questões da metafísica e da ordem social. Então o Espiritismo é demasiadamente profundo, embora comumente interpretado como algo bastante restrito, é algo do mais absoluto interesse, principalmente no tocante às questões da metafísica, da física mais desenvolvida e talvez, de certo modo, tão quanto importante as questões ligadas à ordem social. Bom, nós estamos na introdução do estudo da doutrina espírita, nós estamos no capítulo 8º, Perseverança e Seriedade. Nós estudávamos anteriormente sobre a ciência e o espiritismo, e, de certo modo, perseverança e seriedade faz um complemento, porque só algo perseverante e sério pode atender aos requisitos da ciência. Algo perseverante e sério pode apresentar algo passível de credibilidade, confiança e, ao mesmo tempo, disposto a enfrentar refutações. Por isso que é muito interessante este capítulo para nós, como todos os outros são interessantes também. Eu vou lendo e vou comentando durante, ok? Acrescentamos que o estudo de uma doutrina como a espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão novas e grandes, não pode ser feito proveitosamente senão por homens sérios, perseverantes, isentos de prevenções e animados de uma firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Esta anotação de Kardec é bem interessante, que além de depender de homens sérios e perseverantes, de homens isentos de prevenções, né? Ou seja, sem preconceito. Estudar primeiro, julgar sem observar, né? Ou melhor, observar sem julgar, né? Observe, estude, aprofunde-se, depois estabeleça um resultado, mas não sem antes estudar perseverantemente, profundamente, para depois definir um resultado. E não de maneira precipitada já apresentar algum resultado, né? Sem ter estudado a fundo, dedicadamente. Se não quer estudar, não é necessário, mas a inteligência vai nos dizer que para estes casos, então, não façamos objeções para aquilo que ignoramos, ou pelo menos conhecemos muito superficialmente. Então, para que eu possa questionar de fato, tem que conhecer algo profundo. E conhecer algo profundo não é pegar e dar uma lidinha nas obras de Allan Kardec, né? Ainda que seja todas as suas obras. E sim estudar o que cada uma destas obras significa, em que elas estão intercontextualizadas, interrelacionadas, aonde Allan Kardec embasa-se para poder desenvolver estas obras, né? Um dos pontos que eu sempre elucido é muito interessante, que Allan Kardec escreve numa perspectiva de uma linguagem do século XVIII, do século XIX, e considerando aspectos peculiares à linguagem europeia naquela época, né? Então, tem de ter essas considerações quando for estudar, senão, obviamente, equivocaremos sobre o que Allan Kardec está a nos dizer, ok? Não podemos classificar assim aos que julgam a priori, levianamente, sem terem visto tudo, que não imprimem aos seus estudos nem a continuidade, nem a regularidade e o recolhimento necessários, e menos ainda aos que,
para não diminuírem a sua reputação de homens de espírito, esforçam-se por encontrar um lado burlesco nas coisas mais verdadeiras, ou assim consideradas por pessoas cujo saber, caráter e convicções merecem a consideração dos que se prezam de urbanidade. Né? Bom, acho que aqui está bem, né, bem elucidado. Que se abstenham, portanto, os que não julgam os fatos dignos de sua atenção. Ninguém pretende violentar-lhes a crença, mas que eles também saibam respeitar a dos outros, né? As dos outros. O que Allan Kardec está dizendo aqui, de certo modo, é a seguinte proposta, né? Não quer estudar a doutrina, não tem problema nenhum, apenas respeite, né? Como é devido todos serem respeitados, né? Ninguém deve estar passível de violentações, né? De violências. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade. Esse ponto também é bem interessante, né? O que caracteriza um estudo sério é a continuidade. O que vai dar caráter de estudo sério, né? Um estudo contínuo, ora. Porque se eu estudo até um ponto e paro, não dá para tomar isso como estudo sério. O físico, ele estuda a física a sua vida inteira e está em constante descoberta, né? Não pode dar o veredito final. Por que nós vamos estudar uma doutrina e dar um veredito final depois de alguns meses que seja, né? Alguns dias, alguns meses, até mesmo alguns poucos anos. Então é importante que estude continuamente para entender cada vez mais a essência daquilo que nos é apresentado. Devemos admirar-nos de não obter respostas sensatas a perguntas naturalmente sérias quando as fazemos ao acaso e de maneira brusca, em meio a perguntas ridículas, né? Então, perguntas ridículas, de maneira... essa coisa súbita, né? Querer fazer uma pergunta, uma coisa, não faz sentido, né? Certa vez, eu não sei se eu acho que já contei em outro estudo, né? Certa vez um professor universitário me disse assim, olha, você vai me desculpar, mas esse negócio de que morto fala é demais para a cabeça, né? Quer dizer, ele não elucidou sobre a quantidade de obras de Allan Kardec que ele havia estudado, ele não elucidou sobre quantos anos ele havia estudado sobre o tema, né? O que, curiosamente, é que nesta ocasião era um religioso. Eu me perguntei, mas onde é a prova e o estudo, então, daquilo que ele professa, né? Nesta religião X. Na religião X ele falava sobre nós vivermos para sempre, pela eternidade, em um local em específico. E eu queria saber quais são os estudos científicos que comprovassem isso, né? Mas enfim, só estou anotando aqui o quanto precipitadamente as pessoas se expõem sem nenhuma atenção àquilo que estão criticando, objetando, né? Não percebendo que muitas vezes é uma objeção ridícula, sem a menor credibilidade. Uma questão complexa requer para ser esclarecida perguntas preliminares ou complementares. Então, algo sério tem que ser algo complexo, né? Não se tem noção de algo como verossímil ou não fazendo 2, 3 perguntas. Tem que ser um estudo sério, aprofundado, até chegar-se a uma conclusão mais plausível, né? Assim mesmo, uma conclusão plausível, não necessariamente uma conclusão absoluta. Quem quer adquirir uma ciência deve estudá-la de maneira metódica, começando pelo começo e seguindo o seu encadeamento de ideias. Né? Essa fala de Allan Kardec é interessante, porque o cientista é metódico. Não dá para falar de uma doutrina como a doutrina espírita, falar com propriedade sem ser metódico no estudo dela. Né? Então, quem quer adquirir uma ciência, um conhecimento tomado como fato, deve estudar de maneira metódica, começando pelo começo e seguindo o seu encadeamento de ideias. Allan Kardec é extremamente metódico, coerente, né, na expositiva que ele faz. Aquele que propõe a um sábio, ao acaso, uma questão sobre ciência de que ignora os rudimentos, obterá algum proveito? Quer dizer, eu vou perguntar para um sábio sobre uma coisa complexa, muitas vezes,
sem eu ter a menor noção de onde eu embaso esta mesma pergunta, né? Fazer uma pergunta complexa de física para um grande físico sem eu ter nenhuma noção de física, como é que vai ter um proveito isso? Né? É isso que Kardec está dizendo. O próprio sábio poderá, com a maior boa vontade, dar-lhe uma resposta satisfatória, né? Tira a possibilidade do sábio dar uma resposta satisfatória. Essa resposta isolada será forçosamente incompleta e por isso mesmo quase será ininteligível ou poderá parecer absurda e contraditória. Então muitas vezes o que parece absurdo e contraditório para nós, quando nos é exposto, é por conta da nossa profunda ignorância, né? Porque aí quando o outro fala, parece que está falando grego com a gente, né? Mas por que parece que está falando grego? Eu não compreendo nem os rudimentos, então para quem for expor para mim de maneira mais profunda, vai me aparentar estar falando grego, né? Isso que Kardec está dizendo aqui. Fica ininteligível, né? Quando algo está ininteligível para mim, muitas vezes é minha profunda ignorância e não o outro que não está sabendo expor ou não sabe sobre o assunto que ele está expondo. Acontece o mesmo em nossas relações com os espíritos. Se desejamos aprender com eles, temos de seguir-lhes o curso, mas como entre nós, é necessário escolher os professores e trabalhar com assiduidade. Dissemos que os espíritos superiores só comparecem às reuniões sérias, aquelas, sobretudo, em que reina perfeita comunhão de pensamentos e bons sentimentos. Esse ponto é interessante. Tem de haver perfeita comunhão de pensamento e bom sentimento para sair bons frutos. Se alguém ficar aí com segundas intenções, nem perde tempo em tentar desenvolver algo que realmente não vai sair algo bom. A leviandade e as perguntas ociosas os afastam, como entre os homens afastam as criaturas ponderadas. Quem é ponderado não vai querer ficar respondendo para quem está com leviandade fazendo perguntas. O campo fica então livre à turba de espíritos mentirosos e frívolos, sempre à espreita de oportunidades para zombarem de nós e se divertirem à nossa custa. Né? Embora ele está falando aqui dos espíritos, isso vale para os espíritos encarnados também. Né? Então, com leviano não dá para perder tempo e quem der atenção vai apenas deixando oportunidade para a zombaria. No que se transformaria uma pergunta séria? Numa reunião dessas, teria resposta de quem? Seria o mesmo que lançarmos numa reunião de gaiatos estas perguntas. O que é a alma? O que é a morte? E outras coisas assim divertidas, né? Então, quem está por fora do assunto, você perguntar para ele, vira piada, né? Não vai fazer nada, não vai haver nada sério. Se quereis respostas sérias, sede sérios vós mesmos. Em toda a extensão do termo. Olha que coisa interessante, né? Eu sempre enfatizo este aspecto da linguagem da doutrina espírita. A linguagem da doutrina espírita é extinta de absolutismo. Né? Ou seja, não tem nada certo e errado, quente e frio, né? Muhammad e Thundercats, né? Murray e Thundercat. É algo, digamos assim, né? Tem de ser buscada toda a extensão de um termo. Um termo não às vezes a gente pensa num termo e de maneira absoluta fecha ele, né? Como se este termo não pudesse ser empregado em variadas proporções, né? É isso que Allan Kardec está dizendo aqui. Em toda a extensão do termo, e mantende-vos nas condições necessárias. Somente então obtereis grandes coisas. Olha só quando que obteremos grandes coisas. Somente quando empregarmos, né, a seriedade na extensão do termo. Né? A seriedade, definindo seriedade do modo mais profundo possível. Que às vezes eu chamo de seriedade um pouco de curiosidade e atenção, por exemplo.
Estudar, ler as obras de Kardec alguns meses, isso não é seriedade. Seriedade é continuamente, ao longo dos anos, né, estudando, para depois de muitos anos eu ter alguma condição para poder dar algum veredito que, como eu disse, para o verdadeiro cientista será sempre algo plausível, ou pelo menos algo até aquele momento, até que se prove o contrário. Se colocar como algo absoluto e não havendo possibilidade de refutação, em outras palavras, é dizer eu sou ridículo, né? Ou seja, nenhum cientista de verdade que se preze é louco o suficiente para dizer que a palavra dele seria útil. Porque ciência é uma coisa dinâmica, o universo é dinâmico. O conhecimento sobre as leis é dinâmico, né? Cada dia nós estamos descobrindo mais coisas, redefinindo coisas que nós já sabíamos e passando a definir coisas novas que nós passamos a conhecer, né? Então, nenhum cientista sério daria um veredito final para qualquer coisa, né? É interessante que o Dr. José Raul Teixeira fala em uma de suas palestras, né? Se alguém, por favor, conhece algo superior ao Espiritismo, me apresente que eu também quero evoluir. Né? Me apresente que eu também quero. Mas só dizer que existe e não provar, né? Não apresentar exatamente com precisão o porquê algo ultrapassou o Espiritismo, aí não adianta dizer que ultrapassou, né? Falar até papagaio fala. Ainda que de modo empolado, de modo bonito, ou às vezes até com vários livros, né? Mas é um mero teoricismo. Fala e quase nada diz, né? Então, a doutrina, curiosamente, neste aspecto é bem inverso. Com apenas algumas publicações, Allan Kardec diz muitas coisas. O Livro dos Espíritos, eu disse que tem resposta para todas as perguntas da humanidade. É um livro pequeno, contém apenas, sei lá, talvez aí 300 páginas ou 300 e alguma coisa, né? Então, aí é um livro que com muito pouco diz muito, ok? Continuando aqui. Sede, além disso, laboriosos e perseverantes em vossos estudos, para que os espíritos superiores não vos abandonem, como faz um professor com os alunos negligentes, né? Então, se eu quero ter seriedade para com o estudo do Espiritismo, eu preciso ser perseverante e sério, né? Para que eu tenha apoio de excelentes professores, espíritos superiores, me apoiem nesta empreita, né? E se eu for leviano, obviamente, eu não terei o apoio destes, né? E muitas vezes terei apoio de entidades zombeteiras, espíritos zombeteiros, só se divertindo, né? Só passando o tempo ali comigo. Bom, esta questão do capítulo Perseverança e Seriedade, eu acho que o ponto que dá para nós exaltarmos aqui sobre a necessidade do estudo contínuo para eu ter condições de dizer algo sobre o Espiritismo, né? Lembrando que estudo contínuo não é leitura contínua, né? Aliás, eu costumo dizer que em determinado momento é preferível, em determinado momento vai ser necessário eu ler menos para estudar mais. Porque senão eu vou viciando tanto na leitura que eu começo quase que mecanicamente a reproduzir as coisas, sem estar muito atento à essência da ideia, né? Então, perseverança é um estudo contínuo, mas um estudo, não uma leitura contínua. E a questão da seriedade é outro ponto muito interessante, né? Porque seriedade, na definição aqui de Allan Kardec, tem uma definição muito ampla. E muitas vezes a gente confunde seriedade com não sorrir, né? E seriedade, Allan Kardec aqui coloca numa noção bem ampla, bem profunda, que seriedade é, de certo modo, a continuidade também, né? Mas, de certo modo, uma dedicação profunda, um estudo sem prevenções, sem preconceitos, né? Para que eu consiga, de modo sério, compreender alguma coisa, né? Então, a doutrina espírita vai demandar esta seriedade, esta perseverança, para que ela possa ser compreendida. E no nosso próximo encontro nós vamos falar sobre os monopolizadores do bom senso. Isso é bem interessante, né? Como o título já sugere,
muitas vezes fazem monopólios, né? Na percepção destes, só eles possuem razão, só eles têm fundamentos, só as premissas que eles estabeleceram são premissas legitimadas, procedentes, né? E infelizmente isso também não é uma postura científica de fato, né? Como eu falei, o legítimo cientista não é louco de se atrever a falar daquilo que ele não conhece profundamente, né? E às vezes a pessoa pega, lê um livro de Kardec, decora algumas coisas, interpreta a seu bel prazer e passa a partir daí a achar que está sabendo alguma coisa de espiritismo que poderia objetar diante de alguma coisa, né? Agora, se ele não fizer um estudo ao longo de vários anos, sério, um estudo, uma pesquisa mesmo, né? Porque às vezes a pessoa pega um livro, mas ou então passa a frequentar um grupo e o que o grupo fica falando, ele entende que aquilo é espiritismo, né? É interessante e é bom lembrar que espiritismo é o que Allan Kardec anota na codificação kardeciana. Não é o que os locais estão entendendo disso. Tá? São coisas bastante distintas, completamente distintas. Porque muitas vezes este grupo que formou este centro espírita já tinha todo o ideário formado. Então meio que foram adaptando, né? Como diz José Raul Teixeira, certa vez indo numa casa espírita, ouviu a evangelizadora dizer para as crianças, mais ou menos assim: Eva foi feita da costela de... E as crianças repetiam na sequência, Adão, né? E ele disse que ficou pensando aonde é que na obra de Kardec estava anotado isso, que ele desconhecia, né? Então isso às vezes acontece, as pessoas trazem suas aprendizagens ulteriores para a casa espírita, meio que adapta, às vezes utiliza a mesma linguagem de suas crenças, ou às vezes até adota a linguagem que Allan Kardec utilizou, mas definindo uma ideia que ele possuía sobre uma crença, né? Enfim, só para nós elucidarmos sobre os monopolizadores, então é interessante ter uma atenção, né, para que a gente não vá monopolizando e achando que só aquilo que a gente apresenta, só aquilo que a gente sabe é algo procedente, é algo factual. Bom, vou encerrar por aqui, agradeço a companhia de todos vocês mais uma vez. Tenhamos todos uma excelente semana e muita paz para nós todos.